E é tão bom a gente poder conversar com aqueles que vão gradativamente se integrando no nosso grupo, na nossa equipe de missionários, vivendo em comunidade, atuando em comunidade e podendo abraçar e levar em frente esse carisma de Santo Afonso Maria de Ligório. E hoje eu tenho uma alegria muito grande, estou aqui com o Frater Iorlando, não é mesmo? Seja bem-vindo, Iorlando. Muito obrigado, Padre Ulisses. Boa tarde a você que nos acompanha aí pelo canal de Nossa Senhora. Então, Iorlando já está bem integrado aqui na Rede Aparecida de Comunicação. Que bom que você veio e já pôde abraçar assim, essa prioridade tão grande para a nossa província, né? Mas antes de começar a falar sobre isso, Iorlando, conte um pouquinho para nós de onde surgiu para você essa inspiração ou esse chamado para a vocação religiosa, consagrada e agora a vocação missionária como redentorista. Por onde que Deus foi pegar você? De que jeito que Ele se encontrou com você, sussurrou lá no seu coração e fez você se consagrar como missionário redentorista? Pois é, Padre Ulisses, a minha vocação, ela nasce de certa forma naquele ano vocacional que a igreja propôs, né, anos atrás, eu acho que ali em 2003, 2004, né, que Avancem para Águas Mais Profundas era a motivação bíblica daquele ano vocacional, e ali então eu senti esse grande chamado a servir mais a igreja, né, a me doar inteiramente à causa do Evangelho. E, primeiramente, eu tinha um desejo, até meio que muito natural, de ser deoniano, porque a minha paróquia de origem, lá no Maranhão, em Pindaré-Mirim, paróquia São Pedro Apóstolo, é uma paróquia deoniana. Né? Eles já estão lá presentes há 50 anos, Zezinho, né? Do Padre Zezinho, que inclusive, né, esse ano está completando 80 anos de vida, 80 né? 80 anos. Pois é, então aí... Depois eu conheci a congregação dos paulinos, que trabalham com os meios de comunicação. Aí eu pensei, então em vez de entrar nos deonianos, vou entrar nos paulinos. Acabei entrando nos paulinos em 2009, na congregação, né, dos paulinos, e fiquei até 2019. Padre Tiago Alberione, Padre Tiago Alberione, fundador, né? Então. Não só dos paulinos, mais de 5 congregações aí que ele era muito... Foi generoso. Muito generoso, né? O Espírito Santo foi muito generoso com ele e suscitou então essas várias congregações, dentre elas os paulinos e as paulinas, que são os mais conhecidos pelo fato de trabalharem diretamente com os meios de comunicação. E aí depois, então, surgiu esse desejo de estar mais próximo do povo, na pastoral, atuando diretamente com o povo de Deus, porque os paulinos, eles trabalham mais nos bastidores da evangelização, podemos dizer assim, né? Sim. E aí, então, vim para cá, né, para os redentoristas. Mas como que foi o primeiro contato seu? O primeiro contato foi trabalhando com os paulinos. Eu era redator do periódico, primeiro da celebração da palavra, depois da liturgia diária. E aí, então, eu tinha muito contato com o Padre Ferdinando. Sempre que a gente tinha reunião dos periódicos, né? A gente trocava um pouco de figurinhas. E aí, a gente foi criando aquela amizade, né? E aquilo, no momento, assim que eu resolvi fazer essa passagem, ele me ajudou bastante, né? Em 2019, eu passei o feriado de Corpus Christi aqui, em Aparecida, na Casa das Comunicações, e ali a gente foi conversando e foi então nascendo esse desejo de me tornar um missionário redentorista. Aí tive a graça no ano passado de ter o senhor como mestre de noviciado, né, ali na comunidade do Santuário Nacional, e foi uma experiência muito interessante, até que no início desse ano, no dia 16, né? Sim. Acho que foi. Eu não lembro bem a data agora, mas eu acho que foi no sábado, ali, num dos sábados de janeiro, eu fiz a primeira profissão religiosa aqui nos Redentoristas e agora, então, estou trabalhando aqui na Rede Aparecida de Comunicação. E se Deus quiser, um dia você vai estar pregando missões, como sonhou tanto, né? Sim, que era um do desejo inicial, né? De vir e estar mesmo na missão que é o, digamos, o específico da nossa missão redentorista. Mas você foi unir-se a nós exatamente no tempo de pandemia, né? Que praticamente a nossa missão vai através dos meios de comunicação, usando de todos os meios possíveis. Eu acho que foi até providencial, sabe? Agora, é uma curiosidade, se quiser responder, você responde. Essa passagem, por exemplo, a gente passa por uma determinada família religiosa que tem um carisma, né? Passa por ela, entende? E depois você passou para a nossa família missionária, redentorista, né? Que tem, evidentemente, o mesmo princípio, o caminho de santificação. Santo Afonso, Tiago Alberione, é sempre um caminho de santificação, mas há uma certa mudança na tonalidade, nas cores, não é mesmo? Como que é essa passagem, Iorlando?
deixar, por exemplo, um grupo no qual eu já me formei, né? Passar para um outro grupo. Como é que você sentiu isso aí? Uma das coisas que mais chama atenção nessa passagem é a própria questão da quantidade do número de pessoas, né? A família dos paulinos, lá a família paulina, lá mais especificamente a congregação dos padres e irmãos paulinos, no Brasil não chega, assim, contando os juniores, né? E que são aqueles que já têm votos, deve ser um pouco mais de 40 ou chegar a 40. E quando eu mudei para cá, só a nossa província de São Paulo é um número bem maior do que isso, né? Então a comunidade da qual você entrou já era quase o número da província toda dos paulinos, né? Aqui a comunidade nossa do Santuário Nacional. Então isso, de alguma forma, até, digamos assim, a gente tem mais opções de pessoas com quem partilhar a vida fraterna, né, a nossa vida comunitária. E eu acho muito interessante isso que o senhor traz dessa questão da vida religiosa como um caminho de santificação, né? Sim. Todos nós somos chamados à santidade, inclusive o Papa Francisco, nessa sua exortação apostólica, fala, né, do chamado universal à santidade, mas nós que optamos pela vida religiosa, fazemos da nossa consagração esse caminho de santificação. Então, eu penso que aqui eu vivo esse caminho de santificação dessa forma, me sinto mais pleno pelo sentido de ter muito mais opções de trabalho e, sobretudo, por essa proximidade. Mesmo no período de pandemia, eu tenho mais proximidade do povo de Deus aqui, estando em Aparecida, né, do que ao longo dessa década que estive com os paulinos, né? Sim. E isso, então, me ajuda muito a manter viva essa chama da consagração, né, do desejo de ser um consagrado. Durante a semana eu trabalho aqui na TV, mas no fim de semana a gente está sempre lá na pastoral, né, ajudando o povo de Deus, e isso vai alimentando também a nossa vida de fé de consagrado. Uma das coisas gostosas de ser redentorista, que eu acho, né, e quando não tive isso, sempre senti uma falta imensa, é o nosso banho de povo, né? Toda semana a gente poder tomar um banho de povo, porque a expressão assim, muito aberta, mas ela significa que o povo alimenta a nossa fé, a nossa alegria de ser consagrado, né? Eu acho que é impressionante como essa dimensão esse link com o Espírito Santo que está no povo e como ele alimenta a gente. Quando a gente celebra ali para o povo, na Basílica, né? É tão importante. Sem o povo de Deus, nós não somos consagrados. Nós somos isolados, né? E ser isolado é exatamente o contrário daquilo que Jesus pediu quando nos chamou à vocação. E curiosidade, sobrou algumas sementes paulinas aí dentro de você? Como é que foi? Porque você tem uma estima muito grande pela família paulina, né? Tenho, e não poderia ser diferente, porque toda essa formação que eu tive, até o bom trabalho que hoje eu posso realizar aqui, é muito fruto dessa formação que eu tive lá, né? Então foram 10 anos na congregação dos paulinos, me alimentando dessa seiva espiritual, desse carisma deixado pelo padre Tiago Alberione, e também toda a formação acadêmica que eu tive, né, em comunicação, com habilitação em jornalismo, filosofia, teologia. Então eu já vim para cá pronto, né, como a gente diz. Sim. Então agora, em termos acadêmicos, já não tenho, né, estudos em vista do sacerdócio, né, a ordenação, já não preciso mais me aprofundar nisso. O que eu estou fazendo é uma pós-graduação, né, um MBA em Marketing e Mídias Digitais pela Fundação Getúlio Vargas, mas isso em vista do apostolado específico que eu estou exercendo hoje, né, à frente da parte de marketing e estratégias da Rede Aparecida de Comunicação, né, a TV, as 2 rádios que nós temos e o Portal A12. Mas digamos assim, toda a formação que eu tive, toda essa preparação e também essa formação espiritual que eu tive, porque a espiritualidade paulina é muito rica, centrada em Jesus Mestre, caminho, verdade e vida. Sim. Isso é para a vida, né? Não é, apesar, cada congregação ela vive um determinado aspecto da espiritualidade, né? Geralmente as congregações tem uma espiritualidade muito cristocêntrica, né? Mas a partir da figura de Cristo, geralmente o fundador destaca um aspecto, né? E no caso dos paulinos, da família paulina, de João 10, 14, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nós aqui enviou-me para evangelizar os pobres, né? Sim. A gente pega aquela passagem lá de Lucas, onde Jesus faz uma leitura do profeta Isaías, né?
E aí isso a gente tem muito centrado na nossa espiritualidade, né? Nós fomos enviados para evangelizar os pobres, os mais abandonados, né? Isso eu acho que é importante, você coloca, entende, essa dimensão de aspectos da vida do Cristo que cada congregação, cada ordem religiosa procura vivenciar, né? Eu sempre imagino, Orlando, assim, Jesus feito de mosaico, né? E cada um de nós, ou cada congregação, é um mosaicozinho de uma parte dessa imagem para complementar. Ou seja, se a gente trabalha em consonância com a palavra de Deus, em consonância com o coração do Cristo, certamente juntos a gente forma essa imagem bonita de Jesus como Redentor, de Jesus como Mestre, caminho, verdade e vida. A gente se complementa e um precisa do outro, né? Senão a imagem vai ficar faltando uma pedrinha naquela imagem, algum mosaico vai ficar com deficiência. E eu acho muito bonito isso, porque nos faz perceber que nunca podemos ser, dentro da igreja, grupos que competem, mas grupos que se completam, né? Não competir, mas completar um ao outro. E nesse ponto que eu vejo como que você percebe, né? Quanta coisa eu recebi da família paulina, que agora na família redentorista eu já posso contribuir, já posso dar a minha contribuição, né? Então fica uma gratidão aí sempre presente no seu coração, né? Isso é interessante também porque, às vezes assim, quando a gente, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo pela TV Aparecida, né, pode ficar assim parecendo, então se trocou os paulinos é porque os redentoristas são melhores, né? Mas não, é um chamado, é uma vocação, né? O Espírito Santo me conduziu a fazer essa passagem, mas isso não quer dizer nem que somos melhores nem piores, né? Como o Senhor disse, são dimensões diferentes de um mesmo Cristo, né? São partes diferentes desse mosaico, mas o mosaico, para que seja bonito de fato, ele precisa estar completo. E a igreja, ela é bonita nessa multiplicidade, nessa diversidade, né? O apóstolo Paulo nos fala bem dessa imagem, né? Ele diz que há um só corpo e vários são os membros, né? São múltiplos os carismas que compõem a igreja, e aí a gente tem duas figuras que nos ajudam a trilhar esse caminho de santidade, né? O padre Tiago Alberione para a família paulina e Santo Afonso, muito querido por todos nós, não só da família redentorista, mas por todo o povo de Deus, porque é doutor da igreja, né? Um grande teólogo, grande moralista. E aí, né, ambos, cada um a seu modo, né, contribuíram, fundaram, né, essas congregações que nos ajudam a anunciar mais Jesus, caminho, verdade e vida, de modo especial aos mais pobres e aos abandonados, né? Sim. Pois é, e você entrou numa província redentorista que tem aí, digamos assim, uma das prioridades exatamente os meios de comunicação, né? Temos as missões populares, temos os nossos santuários, né? E os meios de comunicação. São 3 grandes prioridades e o provincial já pediu para você entrar nos meios de comunicação. Você falou, acho que eu estou continuando a ser paulino. De fato, como eu lhe disse, né? E o senhor, como foi meu mestre noviciado, acompanhou bem, né? O que eu queria, de fato, era estar nas missões. Mas como esse período de pandemia, de certa forma, está limitando o nosso trabalho missionário nesse momento, aí o provincial pediu para eu vir ajudar aqui numa área que eu já tenho conhecimento e posso ajudar mais. Mas assim que houver oportunidade que a missão começar de novo, né, eu quero estar lá junto do povo de Deus, especialmente na roça, onde tiver aquele interior que ninguém quer ir, é lá que eu quero ser enviado. Não vai faltar ocasião, pode ter certeza, viu? Pode se preparar que vai. Olha que bom o seu testemunho, entende? Eu acho que você hoje se sente bem na sua vida consagrada, né? Você terá certamente o seu testemunho e a sua coragem de desafiar qualquer jovem a ser paulino, a ser redentorista. Vai que vale a pena, né? Olha, Orlando, muito obrigado, viu, por esse testemunho que você está dando para a gente. E falando agora desse meio no qual você está, e não somente como alguém que trabalha na administração ou na estratégia, mas como alguém que também se comunica, o que você gostaria de passar principalmente para os nossos jovens? Isso é muito interessante, porque eu estava até conversando com um dos nossos produtores desse programa, o Jaf, né? Esse programa também tem
digamos, aspecto vocacional, né? A gente, ao partilhar da nossa vida aqui, a gente não quer apenas dizer o trabalho que a gente faz, prestar contas do trabalho que a gente faz, mas despertar sobretudo em vocês que nos acompanham sempre pelos canais aqui de comunicação da TV Aparecida, da Rede Aparecida, que vale a pena ser redentorista. Venha ser conosco essa viva memória do Redentor. Eu estou muito feliz pela escolha que fiz e acredito que você também poderá se realizar plenamente conosco. Isso é muito bom, né? E é tão gostoso, vocês não imaginam, eu que já tenho meus 53 anos de consagração como missionário redentorista, e Deus não poderia ter feito outra escolha melhor para mim, tenha certeza. E fico mais feliz ainda quando vejo jovens que vão continuar essa caminhada, vão levar em frente esse carisma. O Redentor, Ele nos ama, e o Redentor nos quer também como redentores ou como redentoristas, levando em frente essa missão que Ele trouxe de paz, de perdão, de misericórdia, principalmente com os mais abandonados e com os mais pobres. Tempo de pandemia, minha gente, é tempo de redenção também. Vamos aproveitar esse tempo para que o coração do Cristo renove o nosso coração e nos faça amar o outro na medida em que cuidamos, ajudamos e principalmente fazemos com que Jesus possa redimir, resgatar cada ser humano.